aleluia. Se essa palma é para mim, ficou jóia. Mas você que vai aplaudir a Jesus, aplaude da glória. Oh, aleluia. Glorificado é o nosso Deus. Grandes coisas Ele tem feito por nós. Boa noite, igreja. Paz, graça e paz. Livro de Lucas, capítulo 1, o verso é o 37. Ele diz assim: porque para Deus nada é impossível. Dá uma olhada para o teu irmão e diga: para o nosso Deus não existe impossível. Pode sentar, querido. Você está linda de verde. Está chique. Lá na cidade é chique no último. Quando nós começamos a fazer uma junção dessa palavra a respeito do Deus do impossível, e ao domingo de família, eu quero dizer que um dos maiores projetos que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é a respeito da nossa família. Eu quero deixar claro que em todo momento em que Jesus Ele esteve aqui na terra, Ele trabalhou em prol das famílias. Ele curou, Ele ressuscitou filhos, para que houvesse uma junção de alegria no meio da família. E quando eu vou falar de família, eu quero lhe falar de uma família que tinha muita amizade com Jesus. Muitas das vezes nós brigamos por ocupação de cargos, de ministérios, lutamos para ser reconhecidos aqui na terra como missionários, pastores, evangelistas. Mas a Bíblia diz que uma das casas onde Jesus procurava para pousar, para descansar, era na casa de Lázaro. Lázaro não era pastor, não era presbítero, Lázaro não era sacerdote, mas Lázaro era amigo de Jesus. É pensando nessa noite, nessa família, que eu quero falar um pouquinho da história de Marta, Maria e Lázaro. Marta, Maria e Lázaro, eles são uma família amada de Jesus. Uma família onde, quando Jesus ele procura na sua forma física, na sua forma humana, quando ele procura descansar, ele vai até essa casa. Eu imagino Jesus batendo um papo com Lázaro, trocando uma ideia com Lázaro, porque com um amigo que é amigo, nós conversamos e temos diálogo. Não, aquela pessoa que você é cheio de dedo para conversar, que você precisa pensar o que vai falar, ele não é seu amigo, é um colega. Não, com amigo nós damos risada, nós choramos, nós contamos, o verdadeiro amigo, nós contamos as nossas dores, não temos vergonha de expor a nossa emoção. Eu imagino Jesus chegando na casa de Lázaro. A primeira cena que eu encontro uma mulher que está ocupada demais. Uma mulher que está dizendo assim: olha Jesus, eu acho melhor o Senhor já trocar essa túnica, já tirar as sandálias dos seus pés, tomar um banho, para que o Senhor possa descansar. Eu já coloquei o carneiro, ou já coloquei o cabrito, já coloquei, vamos trazer para o dia de hoje, uma limonada, já coloquei um chá, para que o Senhor viesse tirar um momento de descanso. Existem muitas de nós que nós somos assim como essa mulher. Marta, ela era preocupada em servir. Ela é preocupada, não é pecado servir. Um dos maiores dons que nós temos na nossa vida é quando nós entendemos a importância de servir. Mas nós não podemos deixar que a servidão seja maior do que a nossa adoração. E você está no culto, está pensando: o que eu vou colocar na marmita? A minha roupa está no varal, eu não passei uniforme de amanhã. Não, querido, você não pode perder o momento de aproveitar que Jesus está dentro dessa casa. E você diz: não, independente dos meus afazeres, independente do que eu tenho que fazer amanhã, eu entrei nessa casa e eu vou adorar ao meu Senhor. Eu imagino Jesus dentro da casa e Marta perdendo a oportunidade de adorar. Marta perdendo a oportunidade de expressar glórias a Deus naquele momento. Você não pode deixar que os seus problemas, que os seus afazeres, até mesmo ministerial,
venha roubar a essência de filho adorador que você tem. Eu costumo dizer, e digo com muita propriedade, que o primeiro ministério é o ministério da família. Não adianta nós sermos excelentes obreiros na casa do Senhor, excelentes músicos da casa de Deus, se nós ainda não reconhecemos esse exercício dentro da nossa casa. Não, do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua família. Então, querido, lembre, cuide da sua família. Eu imagino Jesus conversando com Lázaro, e Jesus batendo aquele papo legal com Lázaro, e ele diz para Lázaro: Lázaro, eu encontrei com 10 leprosos. Na época, lepra era algo incurável. Hoje não, hoje temos a medicina avançada dizendo a respeito do Hanseníase, aonde cuidam-se dessa doença. Mas eu imagino aqueles leprosos, até mesmo por não ter uma conscientização, não ter um trabalho de humanização em cima daqueles leprosos, faltavam partes do corpo, perdiam dedos, pé, e eles estavam excluídos da sociedade. Jesus encontra com 10 que está com uma história de ponto final, com 10 que está com uma história de que está acabado, de que nada vai dar certo, e Jesus vai e cura os 10. Eu imagino Jesus contando isso para Lázaro, e Lázaro de boca aberta. Bom, primeiro eu já estou apresentando para você um Jesus que, independente do diagnóstico, independente do papel assinado, a última palavra quem dá sempre será Jesus Cristo. Então talvez você chegou dizendo: está acabado, não vai dar certo, não tem mais jeito, agora é tentado de outra forma, e Deus está dizendo: a última palavra quem dá para a sua vida ainda continua sendo eu. Aleluia. Santo, santo, santo é esse Deus. Jesus está conversando com Lázaro, e talvez Lázaro extasiado, animado, talvez Lázaro tenha um perfil, como é seu nome? Tuti. Talvez Lázaro tenha um perfil como Tuti, um motivador, um impulsionador. Ele está dizendo: yes, Jesus, que maravilha. E os 10? Afinal, Lázaro estava dizendo: Jesus pegou alguém com uma história destruída, com um final de história, e reconstruiu a história. E esses 10 leprosos, pergunta o Tuti para Jesus. E aí Jesus olha para Lázaro e diz assim: só voltou um para agradecer. Jesus já estava nos ensinando a lidar com a ingratidão. Talvez você tenha feito tanto bem a alguém, tanto bem a uma casa, a uma pessoa, a uma família, e você está esperando um reconhecimento, dizendo: poxa, pelo menos um muito obrigado. Jesus está dizendo: acostume fazer o bem sem olhar a quem. Os ingratos estão no nosso meio, mas o Deus bondoso, aquele que é cheio de misericórdia, Ele também está dentre nós, independente de quem volta para agradecer ou não. Jesus é aquele que soma todo o bem que nós fazemos, e Ele diz: eu sou um Deus que não fico devendo nada para ninguém. Você pode ficar de pé, mocinha de cabelo curto aí, loirinha, relembrando o Shai que chois. Ele mande coubia de súbia, ele que ni refolde res. Eu fiz a introdução dos 10 leprosos, e aí esses 10 leprosos estavam com um pré-diagnóstico de uma história acabada, de uma história em que não haveria mais solução. Mas Jesus chega no ambiente e começa a reescrever a história. Jesus cura os 10. Jesus, ele não olha se os 10 têm algumas qualidades. O mais espiritual, o que prega, o que canta. Jesus apenas cura. Jesus está dizendo: tu é minha filha. Há momentos que você se sente tão insuficiente, dizendo: Senhor, eu já falhei tanto, eu já errei tanto. E Jesus está dizendo: dos teus pecados eu não me lembro mais, das marcas do teu passado eu não me lembro mais. Relemando chinerécia. O Satanás tem tentado brincar com a tua emoção, mas Deus me trouxe aqui nessa noite para sarar a tua emoção, dizendo: do que passou na tua vida, eu curei toda a lepra, e eu já não lembro mais. Ele manda só ideia sai. Ele bionde chi ideia se que ele manda sua ideia todo res. Lázaro, ele está tendo um aprendizado
de perto. Eu digo para minhas amigas, eu digo a lugares que passo, que sempre procuro andar com alguém que tem um nível melhor, um nível espiritual melhor do que o teu. Não. Se você começar a andar com galinha de Angola, tô fraco, de repente você começa a ficar fraco. Não, você começa a olhar as pessoas e dizer: olha, tá difícil, não vai dar certo, eu tô fraco. Daqui a pouco você muda aquela postura de homem, de mulher vitorioso. Daqui a pouco você muda essa postura de águia, de quem nasceu para voar, nasceu para vencer, e começa a se rastejar dizendo: eu tô fraco. Aleluias. Louvado e engrandecido é esse Deus. Ele é tremendo, Ele é santo, Ele é grande. Alemande que ramande cheia alabasse. Tem Maria, a Bíblia diz que a prostituta que ungiu os pés de Jesus. Imagine que mulher estratégica, imagine que mulher inteligente. Não, essa eu quero deixar só para mulher. Dá uma olhada para mim e fala: seja inteligente. Não, Maria entra no ambiente e ela entra sem fazer barulho, ela entra sem fazer escândalo. Não, ela sabe que existe um jugo, que existe uma desigualdade, que existe um complexo de impureza sobre a vida dela, e ela busca a estratégia. A mulher inteligente, ela é estrategista. Diga: mulher inteligente, ela é estrategista. Maria, ela pega o que ela tem de melhor. Diga: o que tem de melhor. Jesus, ele não precisa de nada nosso, nada. Mas Maria pega o que tem de melhor. Eu fico impressionada que quando eu me insiro, me coloco no meio, porque também sou humana e faço parte da Igreja de Cristo, que quando nós nos preparamos para vir ao culto, muitas das vezes, ou a maioria das vezes, nós escolhemos o melhor para nós e o pouco para Deus. Eu vou levar uma oferta. Nós já deixamos os R$2 separado, porque vai que o pregador começa a mexer com a minha emoção e eu tenho que dar uma oferta maior. Maria pega um perfume precioso, ela pega algo caro, de grande valor. Para de trazer migalhas na presença de Deus. Quem quer viver o extraordinário tem que fazer coisas extraordinárias. Quem quer experiências do extraordinário tem que aprender a andar na plataforma do extraordinário. Maria pega aquele perfume caro. Maria pega aquele perfume que aos olhos humanos era impagável. Ela quebra. Eu estou imaginando Maria quando ela está quebrando aquele frasco, aquela embalagem, ela está quebrando o coração. Ela está dizendo: olha, Senhor, eu estou aqui quebrando o meu complexo de inferioridade, meu complexo de rejeição, a minha depressão, a minha síndrome de pânico, e eu quero derramar o melhor perfume que existe na terra. Aonde? Nos teus pés. Eu quero liberar uma palavra de cura nessa noite, para mim e para você. Não importa como estão suas emoções, porque uma das maiores problemas nossos no tempo de hoje são doenças psicomáticas, emoções desequilibradas, é ansiedade, é pânico, depressão. Mas eu quero nessa noite que você quebre o seu coração, e quando quebrar o teu coração, sai um perfume, um incenso suave, um óleo suave, que é ao ponto de surpreender a Jesus e dizer: que óleo precioso é esse? É óleo de uma mulher fracassada, é óleo de uma mulher deprimida, mas eu entrei com uma disposição de adorar e exaltar ao meu Deus que tudo pode. É nessa noite. Maria, quando ela faz esse ato, ela faz um ato físico. Ela quebra um vidro, derrama o perfume precioso.
elebaia ceia naia sou edeia coldecia nasce. Se você é batizado com o Espírito Santo, você tem liberdade para adorar, você tem liberdade para glorificar, para exaltar, para bendizer ao nome santo do Senhor. Essa família tem uma história. Como é bom família que escreve história. É bom. Talvez, se eu fosse sentar com alguns, quantos currículos nós teríamos para apresentar ao nosso Deus? Quantos currículos nós teríamos para contar dizendo: Deus, eu tenho história contigo, eu já vivi o extraordinário na tua presença. Eu estava relatando hoje ao pastor, à pastora, ao casal de pastores, que a minha mãe, ela teve um câncer, um nódulo cancerígeno na cabeça do lado direito. E esse nódulo que estava do lado direito dela imobilizou todo o lado esquerdo. E eu, nova convertida, eu disse a Deus: se o Senhor me ama, cura minha mãe. Eu sou filha única. Eu falei: se o Senhor me ama, cura minha mãe. E um dia de madrugada, Deus me levantou e falou: ora, está chegando libertação e salvação para a tua casa. Eu levanto e eu vou orar pela minha mãe. A minha mãe, ela tem uma crise convulsiva naquela madrugada. Ela vomita uma bola transparente, cheia de líquidos. E dentro dessa bola transparente, cheia de líquido, tem gilete, lápis, cigarro, cabelo. Eu estouro aquela bola. Eu começo a gritar. Vou correndo, chamo o meu pastor. Meu pastor vem até a minha casa, ele estoura aquela bola. Sai um cheiro fétido. E a minha mãe fica se contorcendo como cobra na cama. E de repente ela cai num sono profundo. O meu pastor disse para mim assim: dorme tranquila, filha, chegou libertação e salvação para a tua casa. Dá um tapinha no ombro do teu amigo aí e diga: chegou libertação e salvação para a tua casa. Chegou. E a minha mãe, quando foi pela manhã, ela levantou totalmente curada. Aquela mulher que andava paralisada do lado esquerdo, com um nódulo atrás da orelha, aonde estava o nódulo da orelha direita, tinha 25 pontos. Deus curou a minha mãe. O Deus da cura também está aqui. O Deus que liberta as emoções, o Deus que alinha os nossos pensamentos, o Deus que faz coisas extraordinárias, também escolheu para dizer: está chegando libertação e salvação para dentro da sua casa. São currículos de milagres, currículos de histórias, porque o nosso Deus, ele é especialista em escrever a nossa história. Tem um moço lá no fundo, ele está de camiseta verde oliva, verde militar, de barba. É você. Deus, ele é especialista em fazer de novo. Deus, ele é especialista em não deixar nada daquilo que ele prometeu na nossa vida, ainda que nós venhamos temer. Ele vem e reafirma os nossos pés para fazer de novo. Quando a minha mãe teve o câncer, eu senti muito medo e Deus curou a minha mãe do câncer. Depois eu tive um câncer no intestino e Deus curou a minha mãe desse câncer. E eu estou falando sobre isso e eu falei: Deus, e o que tem a ver esse moço? E o meu Deus falou assim: diga a ele que eu sou um Deus que, independente de qualquer situação, seja financeira, seja sentimental ou saúde, sou eu um Deus que entra com uma providência. Deus está mexendo na tua vida secular. Não, Deus está falando de dinheiro, porque o nosso Deus, ele é dono do ouro e da prata. E diz assim, Isaías 43:13, o epígrafo diz: só Deus resgata a Israel. E aí o verso 13 diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer alguém escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Deixa que eu cate. Dá uma olhada para tua irmã e diga assim: operando Deus, quem impedirá? É baseado nessa palavra que eu quero falar um pouco de tudo aquilo que Deus tem feito por mim.
Não é baseado nessa palavra que eu quero falar do que Deus vem fazendo desde os primórdios, desde quando Ele existe. Porque ainda antes que nós viéssemos, antes que o sol, a lua, a água viesse a acontecer, Deus já se fazia presente e Ele continua a operar na minha e na sua vida. Quando nós começamos a ler esse livro, nós olhamos para um Israel que está deprimido, olhamos para um Israel que está de cabeça baixa, porque eles tinham vencido, ganho, vivido vários momentos de triunfo, vários momentos onde Israel como nação pôde sentir a mão do Deus forte trabalhar em favor deles. Mas durante alguns longo tempo da vida do povo israelita, a Bíblia declara que Deus provou a esse povo. Eu preciso liberar uma palavra: Deus só prova quem Ele ama. Não, querido, talvez essa noite você chega aqui, você está dizendo: pastor, eu não estou entendendo por que tanta prova, por que tantas dificuldades. É porque você é amado de Deus, e quem é amado de Deus é provado. Aquele povo, ele está cabisbaixo, ele está deprimido. Eu vou dizer que no meio da prova é a oportunidade de você mostrar aquilo que você tem de melhor. É no meio da prova, quando você está sendo esmagado pelas adversidades, você tem a oportunidade de ser derramado azeite, azeite que cura, azeite que transforma, azeite que traz vida para outras vidas. Ei, querido, pergunta para o teu irmão: na prova está saindo azeite ou está saindo veneno? É na prova. É na prova que nós mostramos o nosso caráter. É na prova que nós mostramos por que nós estamos aqui. Eu conheço algumas pessoas que, quando estão bem da vida, ou bem com a vida, eles contam tantos testemunhos, contam tantos milagres, contam tantas bênçãos, que nós até acreditamos que é verdade. Mas aí, quando vemos Deus espremer, ele começa a murmurar, ele começa a questionar quem é Deus. Ei, a palavra que li hoje, não tira daqui não, deixa aqui, ó, aqui, que eu li hoje, diz: operando Deus, quem pode impedir? Deus é aquele que opera na nossa aflição, mas também opera na bondade. Deus é aquele que opera na alegria, mas também opera na tristeza. E é baseado nisso que eu quero contar para você que eu nasci num lar instável. Eu nasci num lar não, eu nasci numa casa instável. Uma casa onde acontecia um pouco de tudo. Meu pai e minha mãe, eu nunca tive o privilégio de, como família, sentar numa mesa, num café da manhã com meu pai e minha mãe. Embora eu esteja aqui com os meus tenros 60 anos, eu não tenho registro na memória do meu pai pegar na mão da minha mãe, de uma palavra de afeto. Eu quero deixar um recado para você que é pai, principalmente pai de menina. Talvez por eu ter vivido tanto desafeto, por falta de paternidade, por falta de um pai que pegou na minha mão, por falta de um pai que pagou um sorvete, por falta de um pai que disse, que poderia ter dito: você é linda. Eu me tornei uma mulher amarga, uma criança triste. Pai, seja você o primeiro pai a dar um buquê de flores para sua filha. Seja você o primeiro pai a dar o anel de 15 anos para ela. Seja você o primeiro pai a dizer: eu te amo, para que quando ela crescer, ela não viva de amores dependentes emocionais, mas que ela possa dizer: eu já conheço o pai aqui terrestre, e também já estou tendo a oportunidade de conhecer um pai celestial. É esse que cuida de mim. Um pai ausente, um pai o qual a única expressão que vejo, lembro e passa a minha memória, um homem que espancava, batia na minha mãe, palavras fortes. A minha mãe enfrentou todos os pilares da violência doméstica. A minha mãe, ela era constantemente humilhada. Eu lembro que num dos últimos aniversários da minha mãe, a patroa da minha mãe chegou com uma travessa mais ou menos desse tamanho, e o meu pai pegou aquela travessa e fez cocô em cima da travessa, para que nós não viéssemos comer aquela lasanha. Por incrível que pareça, aquela lasanha era algo importante para nós, era algo especial, era o presente, porque eu fui criada da seguinte forma: aos domingos, meu pai me pegava, levava no início da feira, ele ficava no bar tomando sua pinga, e eu esperava os feirantes jogar aquilo que sobrou para levar para colocar na mesa da minha casa.
Então aquela patroa da minha mãe estava nos mostrando que existiam outras alimentações, que existiam outras oportunidades, mas o meu pai, através daquele jeito forte, ruim, mas uma vez ele fez a minha mãe se sentir pequena diante daquela situação. Eu lembro que nos dias de calor, meu pai fazia xixi na jarra, colocava dentro da geladeira para que a gente pudesse beber a urina dele. A minha casa era uma casa sem a presença de Deus. Talvez você está dizendo assim: pastora, minha casa também está uma bagunça, está uns palavrão, está saindo umas coisas esquisitas lá. É porque você está esquecendo de convidar Jesus para morar dentro da tua casa. Você está esquecendo de abrir as portas e dizer assim: não, o que eu tenho aqui em casa não é uma criança danada, não é aquele abençoado, não. O que eu tenho aqui em casa é a presença de Deus, e aonde a presença de Deus está, não nos falta nada. Eu lembro que numa situação de obstrução eu arrumei aqui agora, entupimento, uma situação de entupimento. O homem veio desentupir o esgoto ou a fossa que tinha dentro daquela casa, e ele fez uma vala, e naquela vala passava o xixi, o cocô, as funções fisiológicas das pessoas. A minha mãe, uma mulher deprimida, ela coloca um papelão em cima, e aquela vala ficou muito tempo no meio da nossa casa. Eu morava numa casa onde tinha 7 casas no mesmo quintal. Eu lembro que um dia eu estava comendo arroz com arroz. Eu olhei para aquela vala, naquele cocô tinha carne e tinha cenoura. Eu olhei para minha mãe e falei: mãe, nós não comemos carne nem cenoura. A minha mãe olhou, me abraçou e ela falou: filha, um dia tudo vai ficar bem. Ei, dá uma olhada para o teu amigo e diz: um dia tudo vai ficar bem. Deus, com o teu olhar de misericórdia, com o teu olhar de amor, nos tirou daquela casa e nos levou numa casa no centro da cidade, uma casa individual, e começou o meu tempo de alfabetização, o tempo em que a gente vai para a escola e começa a conhecer os amigos, começa a fazer amizade. Eu lembro que meus amigos, eles iam com caderno, com desenhos, com cadernos mesmo, eu ia com folhas separadas. Minha mãe não tinha condições de dar um caderno escolar para mim, sou filha única, e eu descobri na minha infância que eu necessitava, que a linguagem de amor era palavras de afirmação. Porque eu chegava em casa com os meus desenhos, eu dizia: pai, mãe, olha o que eu fiz. E meu pai e minha mãe não tinham tempo para olhar para aquele desenho, não tinham tempo para prestar atenção no meu desenvolvimento. Já vou deixar um alerta para a igreja de hoje: você pode brilhar aqui no altar, o que você não pode é ser um fracasso dentro da tua casa. Não, você pode ser profeta, você pode ser cantor, você pode ser um grande intercessor, mas se você estiver falhando como pai e mãe, não está valendo de nada o que você está fazendo para o Senhor, porque o primeiro ministério ainda continua sendo família, o primeiro ministério ainda continua sendo a nossa casa. Nesse mundo conturbado, eu encontro um senhor que frequentava a minha casa, tinha amizade com meus pais. De vez em quando ele levava alguma coisa em casa, e eu lembro que um dia eu vinha vindo com a minha folha, eu toda espoleta, porque eu sou espoleta, e eu toda espoleta, eu vinha vindo, ele parou e falou assim: ô Sandra, o que é isso? E eu disse: é meu desenho. Ele olhou e falou assim: nossa, como você é inteligente, como você desenha bem, hein, menina? Ei, quem sabe você vai ser uma moça que vai pintar quadros. E ele me abraçou e me deu um lápis de cor. Eu fui para casa tão feliz, foi o primeiro elogio que eu recebi. Eu me senti assim super criativa. Passado um dia, 2, talvez 4 dias, eu não sei, só sei que nós uma passada, eu passo e ele fala: Sandra, e aí, tem desenho novo? Eu falei: acho que tem. Fui lá, ele me elogiou de novo, elogiou o desenho e me deu uma lata de sardinha. Depois de algum tempo eu passo, e esse homem é o primeiro homem que eu vou ter relações sexuais com ele. Ele me expôs no banheiro daquele mercado. Eu estava tendo um encontro com o pedófilo, eu estava tendo um encontro com alguém que frequentava a minha casa, com alguém que era de confiança não sei, de alguém que era amigo dos meus pais. Ele, aproveitando a oportunidade da falta de carinho, da falta de amor que eu tinha dentro da casa, ele começou a liberar sobre mim palavras de afeto,
E quando eu vi, com 8 anos de idade, eu estava sendo estrupada, e naquele lugar de dor, por incrível que pareça, era o único lugar que eu me sentia amada. Naquele lugar de dor, naquele lugar de vergonha, era onde alguém parava para dizer: você é bonita, você é inteligente, você vai ter um futuro. Oh, querido, que o teu filho, a tua filha, não precisa buscar lugares fora da casa para saber quem ele é. Que você possa usar as 5 linguagens de amor. Não importa o tempo difícil que você esteja enfrentando, que dos seus lábios saia a palavra de afirmação para essa criança, para que quando ela cresça, não sobe respingo de carência. Tem tantas mulheres adultas que hoje estão se integrando, ora aqui, ora lá, porque quando era criança não foi feita uma afirmação daquilo que ela era. Eu já preciso falar com você, porque eu tenho liberdade de bater esse papo com você. Nós que somos mulheres solos, nós que somos o quê? Tem pouquinho aqui. Mulher solo é aquela que é acima, pelo menos eu considero acima dos 35 a mais. Aquelas que são solteiras, divorciadas e viúvas. Essas são mulheres solos. Não, pastor, eu tenho uma menina de 15 anos que está chorando por causa de homens. Vara nela. A Bíblia diz que pode bater, corrige teu filho com vara, porque com 15 anos é muito cedo para chorar. Não, eu estou falando com mulher adulta, com mulher que sabe o que quer, com mulher que já conhece a sua identidade, com mulher que já tem uma estrutura. Eu quero dizer que você já é reconhecida no céu. Não para com esse negócio de fazer gabinete com a pastora, assim espero. Para de fazer, porque tem mulher que gosta de fazer gabinete com o pastor, né? Mas a daqui não, daqui são tudo curada. Olha que coisa mais linda do mundo. Eu espero você, mulher, você que é mulher solo. Para com esse negócio de fazer gabinete com o pastor. A pastora estava com o Pedro. Passou 15 dias, o Pedro largou de você. Pastor, eu estava com o João. Passou 20 dias, o João largou, eu estava com o Marcos. Ei, querida, seu coração não é a arca de Noé, para todo animal está entrando. Dá uma segurada aí. Você é obra-prima do Senhor Jesus. Ei, que negócio é esse de querer buscar afirmações e relacionamentos humanos? Você é mulher, você é joia preciosa. O Eterno tem alguém especial para você. Para de ficar se misturando no meio de bijuteria, dizendo mais: não, eu sei em quem eu tenho crido, e no tempo certo Deus irá trazer o melhor para mim, pois a Bíblia declara que eu não vou precisar correr atrás, Ele vai me encontrar. Deus vai te encontrar. Deus tem um encontro já contigo. No meio daquele relacionamento da pedofilia, eu não tinha para quem contar. Eu não tinha para quem dizer o que eu estava passando. Eu já vou contar o final desse desfecho, porque às vezes as pessoas perguntam: e aí? Depois de adulta, bem depois, a filha desse homem, os 3 filhos desse homem, eles são meus amigos. Nós frequentamos, eu creio que a mais amiga minha deve ter 2 anos mais velha que eu. Eu olhava para aquela menina, eu via aquele homem colocar ela nos pés e andar com ela sobre os pés. Eu via ele carregar aquela menina, e era aquilo que eu queria para mim. Eu não estava falando para ele que eu queria uma noite de sexo, uma tarde de sexo. Eu estava dizendo para ele: eu também quero ter um pai como você. Eu também quero poder ter um pai que me abraça, que me pega no colo. Mas infelizmente meu pai não entendeu, e aquele homem não tinha um caráter suficiente para me acolher como filha. Depois de adulta, há mais ou menos 4 anos atrás, a filha desse homem chega em casa, e ela diz: Sandra, meu pai está acamado, e já faz alguns meses que ele está chamando você, e eu vim aqui para buscar você para falar com ele. E eu sorri. Já estava pastoreando, já estava pregando, já estava vivendo uma outra história. E quando eu chego na frente do pedófilo, eu falei para ela assim: eu não posso ir porque eu estou no trabalho, mas fala para ele que no meu dia de folga eu estarei lá. E aí Deus falou para mim assim: você está preparado para encontrar com esse homem? Eu falei: Deus, eu já perdoei. E aí Deus falou para mim: então vamos fazer um tratamento antes de você ir lá? Vai no mercado e compra uma lata de sardinha. Eu fui pela manhã, saí para trabalhar, passei no mercado, peguei uma lata de sardinha, coloquei na minha bolsa, trabalhei o dia todo. Quando foi à tarde eu cheguei em casa e eu falei: vou fazer uma macarronada. Quando eu fui abrir a lata de sardinha, eu lembrei da cena. Eu lembrei dentro daquele banheiro. Eu lembrei quantas vezes ele entrou dentro de casa, fez sinal para mim com os olhos, e eu tive que sair. Naquele momento eu dobrei os meus joelhos e eu orei, e eu pedi perdão.
Pedi perdão pela ausência da paternidade dentro da minha casa. Eu pedi perdão pela ausência da minha mãe dentro da minha casa. Eu pedi perdão por eu ter ficado calado, sem ter alguém que eu pudesse confiar para contar. Respirei fundo e fui visitar aquele homem. Quando eu chego, aquele homem está deitado, bem mal. Está a esposa dele, todos do lado ali. E ele fala assim: Sandra, eu preciso pedir perdão para você. E eu dou um sorriso para ele e falei: ele já está perdoado. Ele falou: não, perdoado é só quando a gente confessa. E ele chamou a esposa para perto e disse assim: amor, eu esculpei a Sandra quando ela tinha 8 anos. O cenário ficou pesado dentro daquela casa. Não tinha nenhuma pessoa que as lágrimas não derramasse. Eu, ele, esposa, filhos. Eu lembro a minha amiga me abraçando e dizendo: por que você não contou para mim? Ela tinha a mesma idade que eu. Falar o que para ela? E eu olhei para ele, abracei ele e falei: eu tenho que agradecer ao Senhor, porque agora, como adulta, o Senhor está me dando a oportunidade de eu liberar perdão na tua vida. O Senhor está me dando a oportunidade de poder dizer que eu fui curada nessa área. Eu te perdoo, eu te amo, eu te respeito como pai, eu te respeito como ser humano. Obrigado porque o Senhor me deu a oportunidade de, quando eu chegar no céu, eu não precisar justificar, porque eu achava que era eu que estava errado. Mas Deus me deu a oportunidade de voltar no meu passado e dizer: não, as dores do teu passado não vai atrapalhar o presente que eu já escrevi para a tua história. Eu estou declarando para você, igreja, que a frustração do teu passado não vai atrapalhar o presente que Deus está escrevendo na tua história. Aquele homem, depois de 4 ou 5 dias, ele morre. E a família chama eu para fazer o funeral dele. Tenho amizade com a família. Não tenho constrangimento de contar no altar, porque a família sabe, nós sabemos, eles sabem que eu não conto em mágoa. Eu conto como testemunho declarado de que Deus é aquele que pega as dores do nosso passado e faz transformar testemunho no presente. Estou crescendo nessa família desestabilizada, nessa falta de amor, sendo amarrada, presa pela pedofilia, um pai alcoólatra. E eu creio, eu não entendo, mas eu creio que foi assim. Esse pedófilo, ele me faz sentir a primeira vez a dor do abandono, porque naquele lugar é onde eu recebi elogios, aquele lugar é onde a minha autoestima era levantada. Com 12 anos, talvez eu, com meu corpo, que já não era mais de criança, esse pedófilo me abandona. Eu estou indo para os vícios do alcoolismo, pelo vício do cigarro, porque meu pai e minha mãe tinham aquele negócio: vai lá acender o cigarro para mim. E nós acendemos o cigarro aqui, acendo ali. Eu, com 12 anos, eu já tinha o vício do cigarro. O meu pai, quando nós mudamos de casa, nós mudamos bem próximo a uma igreja evangélica. Todas as vezes a minha mãe, ela começou a se desenvolver no terreiro espírita, ali no candomblé. Todas as vezes que nós íamos para o candomblé, minha mãe pegava as roupas dela, as guias, os aparatos. E quando nós passávamos em frente da igreja, meu pai, com 37 anos, ele ouvia aquele barulho de glória a Deus, aleluia. E aí meu pai dizia assim: eu não estou entendendo esses crentes. A vida está tão difícil, existem tantas barreiras, e ainda eles têm coragem de glorificar a Deus. Eu quero dizer para você que nós glorificamos a Deus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele vai fazer. Não, eu não agradeço, eu não glorifico a Deus porque Ele faz milagre, eu glorifico a Deus porque Ele é o nosso milagre. Tem alguém que pode glorificar a Deus nessa noite? Quando um dia meu pai deixa minha mãe ir para o terreiro, e ali entra dentro da igreja. Dentro da igreja ele ouve uma palavra, e a palavra é essa: eis que eu, o Senhor, o teu Deus, estou te preparando